essencial para que nós possamos estudar coerentemente, né? O primeiro ponto a analisar em um estudo, em uma revisão, quando você vai, né, pegar um livro didático, uma apostila ou o próprio caderno, é analisar o título. No capítulo 1, eu tenho Lua. Veja só como é interessante. Nesse conceito, né, sobre Lua, a gente tem alguma coisa para investigar, né, porque nós não vemos o outro lado da Lua. Lembra que eu falei no vídeo que ela tem o mesmo período de rotação e translação? É a mesma duração. Isso dificulta, né, para que nós, aqui terráqueos, tenhamos a visão da outra face da Lua. Isso é interessante. No conceito do livro aí está outro, tá certo? Mas essa é a palavra, essa é a frase com relação a isso, né? Primeiro ponto, lembra que eu falei das palavras em negritos? Olha aqui, ó, a Lua é um satélite natural da Terra. Ele é um satélite natural, não é? Existem os satélites artificiais e o satélite natural. Então, nessas duas páginas, eu tenho Lua e o conceito sobre ela. E o ponto, tem um termo para eu investigar e tem uma curiosidade. Você já pode ter seu próprio pedaço de Lua, né? Basta ter muito dinheiro. Tem maluco vendendo Lua. Tem maluco vendendo partes da Lua. É interessante isso, né? Tem gente que vende até terreno na Amazônia, sem nunca ter pisado lá. Olha, proteja a Amazônia. Acesse aí na internet para você ver. Teve uma mulher que se declarou dona do sol. É interessante, ela criou um documento, patenteou ela criou um documento de sol, eu sou dona do sol. Maluco para tudo quanto é canto. Teve gente também que se declarou dona da lua. E é interessante esses processos que você acaba, né, ironizando, né, uma questão difícil. E com relação a isso aqui, ó, se você fez a leitura e analisou os valores aqui, isso aqui é uma curiosidade, isso aqui é uma questão para investigar, isso aqui é uma questão para memorizar, o que a Lua é um satélite natural da Terra. Por que um satélite natural? Foi a própria natureza que se incumbiu de formar a Lua. A sua forma arredondada, ela está relacionada ao movimento de rotação e translação. É interessante esse processo de formação dos astros, que tem várias teorias como a Lua foi formada. E lembra que eu passei alguns vídeos para vocês, né, como ela foi formada. Então, existe uma teoria que um planeta bateu e retirou uma parte da Terra, e essa parte da Terra, ela ficou orbitando e criou-se o que a gente conhece hoje como Lua. Existem várias teorias a respeito. Algumas são até aceitas, outras até são mirabolantes. Isso é outro conceito, mas a verdade é: a Lua é um satélite natural da Terra. Pronto. Iniciando por essa etapa, a gente vai analisar como é um eclipse solar. Isso é interessante. E quais são as fases da Lua? Olha elas aqui, ó. Lua nova, Lua cheia, Lua quarto crescente e Lua minguante. Viu que está destacado em negrito? Então, ao estudar todo o conteúdo didático, capítulo 1, 2 e 3, não esqueça dos títulos e os subtítulos. E o que é um eclipse? Você vai ter uma noção que eles são fenômenos provocados, né, com relação à posição dos astros e à luz. Eu resumi isso aqui para você, mas o livro tem uma definição e tem até os exemplos. Ao estudar nesse conteúdo, você vai ter que se debruçar. Lembra de uma imagenzinha aí que eu coloquei para você, o menino aí quebrando cabeça, tudo, mas não é preciso quebrar a cabeça não, são essas dicas só. Título e os subtítulos e as palavras em destaque de negrito. As fases da Lua vocês sabem, né? Se eu colocar para assinalar, né, quando é que inicia a Lua quarto minguante, né, quando é que eu vou saber, né, que ela está em quarto minguante, aí você vai fazer uma análise para você responder, né, o que está se pedindo, porque a resposta não cai do céu. Alguns já sabem diretamente, olha, isso aqui são textos, né? Veja só, outra questão, você sabia, só curiosidade, será que a Lua influencia no nosso planeta? Lembra daquele debate que a gente fez? Eu concordo que sim, até no cotidiano, né? Tem obstetras, né, que relaciona a grande quantidade de parto ao período de lua. Isso é teoria, tá entendendo? Tem gente que trabalha com agricultura baseada nas fases da lua. Também é uma teoria que acha que influencia. Tem gente que corta cabelo, tudo isso são teorias. Mas o que é provado cientificamente é as marés, né? Ela tem uma influência com relação à força gravitacional, também existente em nosso planeta. Eu, o professor Marcos e o professor Alexandre, Marcos é o pai do estudante Macallan, né?
que vocês conheciam aí quando ele estudava aí. E a gente, para fazer mergulho no oceano, a gente teve que analisar a tabela da lua e da maré. E estava lá o horário da maré mais baixa. Foi quando a gente foi fazer mergulho. E isso compramos um pacote com uma semana de antecedência. E na mesma semana a gente já sabia o horário que ia estar lá. Coisa da ciência. Então tinha uma certa influência ali. Deu para você entender? Então, será que a lua tem influência no nosso planeta? Eu defendo que sim. Entendeu? Veja só, aqui tem uma aula laboratório, como a gente produziu uma lua. Isso aqui só são textos. Aí você diz, professor, que tanto conteúdo. Olha aqui, ó, a grande quantidade de conteúdo. Uma boa parte são textos, só 2 conceitos. Lua, eclipse e conceito sobre lua. O que é a lua? Aí você já identifica as questões que já se passam para seguir, né? E com relação ao movimento dos astros, você também analisa os movimentos da Lua, que eu falei oralmente com vocês. São 3, rotação, translação e revolução. Veja só que o movimento da Terra, ele é interessante porque propicia a vida. Se a Terra fosse totalmente inclinada para um lado só, né? Se a Terra não fizesse seus movimentos, a gente seria como o Vênus, né? A gente só teria uma temperatura altíssima, a gente não teria temperaturas amenas, né? Ou de dia ou de noite seria tanto frio durante a noite, quando projetássemos parte da sombra da Terra na resta do Sol, ou durante o dia, quando estivéssemos de frente para as luzes, para a luz dos raios solares. Então, seria tórrido durante o dia e gelado durante a noite. Mas a inclinação do planeta nosso faz com que, e a área habitável, faz com que a gente tenha essa proporção de vida. Veja só aqui, ó, o título, Movimento dos Astros. Primeiro você tem que analisar que existem vários movimentos. O que é uma órbita? Já se perguntou? Olha a palavra aqui em negrito. É uma trajetória. E como é que ela é feita? Né? Então, ao estudar, lembre-se das palavras em negritos, movimento dos astros e o título e os subtítulos. Olha só outro título, translação. O que é a translação? Né? Você vai analisar e se perguntar nesse contexto de estudo. Então, as palavras em negritos destacadas junto com os subtítulos são pontos de estudos. Esses pontos de estudos são interessantes para que você se norteie. Então, rotação e translação são os movimentos da Terra, né? Os astros também se movimentam. Esse nosso planeta, com essas movimentações, a gente tem consequências. Do de rotação, a principal consequência são os dias e as noites. Do de translação são as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Né? Então, a gente tem os solstícios e os equinócios. A cada movimento realizado de acordo com a posição do Sol com relação à Terra e vice-versa. A gente analisa que essas inclinações são importantes para a manutenção da vida, são importantes para as 4 estações, são importantes para a diversidade, tanto natural quanto geograficamente falando, como questões de neve, questões de chuvas diferentes de um lugar para com o outro, questões de vegetação e assim por diante. Então, tudo está relacionado a esses movimentos. Então, conectando saberes. Isso aqui são textos que vão ampliar um pouco o seu conhecimento. O Sol é o centro. A gente já debateu teorias de Copérnico e teorias de vários cientistas, até de Galileu, E o Sol é o centro para nós do Sistema Solar? Sim, ele é o centro. Mas ele não é o centro para Kepler 22b. Já existe outro Sol para esse planeta, que provavelmente tem as mesmas características da Terra. Então, ao estudar, lembre-se das teorias de alguns cientistas, você analisa as questões primavera, verão, outono e inverno, e já identifica no seu livro didático alguns dos fatores que fazem com que você se pergunte para responder determinados assuntos. Observe só os aspectos climáticos do nosso planeta. A gente analisou essas zonas, fizemos também uma análise dela. É as mesmas zonas climáticas, zonas polares, zonas temperadas e zonas tropicais. Aqui só muda o nome, são os aspectos climáticos relacionados. Olha as palavras em negritos, como essa célula de Hadley, como essa célula de Ferri, Então, está relacionado com a correspondência bionífica. Veja só, as áreas polares,
as áreas temperadas e as áreas tropicais, que são as mais quentes. Então, não muda nada desse conceito. Você analisa os climas existentes no mundo: polar, né? Montanhoso, tropical, equatorial, árido, subtropical e subantártico. Veja só, ao analisar isso aqui, eu já tiro um conceito: quais são os climas do Brasil. Lembra que eu mandei vocês fazerem essas pesquisas a respeito dos climas do nosso país? A maior parte do clima é equatorial e tropical, tem até na música de Jorge Benjol. Então, vou fazer uma análise desse conteúdo, vou fazer uma projeção, né, do que eu vou ter que estudar. Se você tiver qualquer dúvida, só é perguntar ao professor, né? Você vai analisar todos esses fatores e fazer uma revisão a fundo, estudar mesmo, né? Se você tiver qualquer dificuldade, como estudar, como relacionar esse conteúdo, pergunta ao professor. À noite eu sempre respondo. E vamos estar aqui, né, interagindo durante esse momento, tá certo? Então, essa primeira etapa, analisando os tópicos, os títulos, os subtítulos e as palavras em negrito do nosso livro didático, né? Como vocês já responderam parte desses exercícios que está aqui no caderno, que até o meu é o do mestre, vou passando de um lado para o outro, e fica até um pouco, né, complicado de eu dar aula, postar em cima de um exercício para comentar, porque ele já está lá respondido aqui no livro didático. Na próxima etapa, vai que tenha, Deus o livre, uma próxima pandemia, eu vou exigir um livro em branco, né, para que eu poste em cima a câmera e a gente trabalhe aquela questão diretamente. Essa aqui está respondido. Aí por isso que não dá para eu colocar a câmera em cima. Mas você já respondeu, já enviou para mim, você já trabalhou e agora só é revisar. Revisão. Estudar a fundo para uma prova, tá ok? Fazer valorizar o dinheiro de papai e de mamãe. Então, bons estudos para essa etapa de ciências.